Geraldo Rezende Pereira, sexto mandato de deputado federal, visitando Dora News, prestando conta do mandato, como sempre faz, assíduo, permanente e trabalhador. Qual é o balanço de 2024? Acho que foi um ano positivo. Eu reestreiei na Câmara de Deputados no ano passado. A gente conseguiu viabilizar via PAC, via também busca dos recursos do Ministério, 180 milhões para Dourados no ano passado. E aí distribuído em vários recursos que depois nós podemos enumerá-los. Mas esse ano, quando a gente ainda tem os recursos, nós disponibilizamos recursos importantes, não só para Dourados, mas para todo o Mato Grosso do Sul. Eu posso vir a Dourados e dizer, mais uma vez, que nós resgatamos a participação de Dourados lá no Congresso Nacional, porque os 4 anos que eu fiquei como secretário, Dourados ficou meio esquecido pela bancada federal. Nós já estamos trabalhando aí no aeroporto, que é um capítulo à parte, mas nós temos a questão das moradias para a população indígena, 300 casas na reserva indígena. Nós temos essa questão da água que trouxe um desgaste tamanho para o governo federal, trouxe para o governo do estado. Acho que o enfrentamento que houve poderia ter sido evitado. E acho que a forma que foi feito, eu também critico, acho que foi uma violência exacerbada, desnecessária, que poderia ter feito outro tipo de negociação. Temos aí obras importantes, como a construção da segunda etapa do Hospital da Mulher e da Criança, que às vezes nem Dourados, nem gente da imprensa conhece o hospital. E eu sentei lá um pouquinho, como que eu fico maravilhado com o testemunho das mulheres que vão lá atender. Eu já fui lá. E as mulheres falam assim, esse hospital aqui não parece que não foi feito para pobre não, para gente do SUS. É um hospital para rico. E eu tive testemunho de um colega médico que teve a sua filha lá no Hospital São Luís, que é um hospital particular em São Paulo, e ele falou, Geraldo, você trouxe para Dourados um hospital que é superior ao Hospital São Luís, que é o hospital dos ricos lá em São Paulo. Então eu fico muito feliz porque está a segunda etapa já iniciando agora. Vai ser novos 80 leitos de UTI neonatal, leitos de UTI intermediário, leitos de UTI adulta e outros espaços para o Hospital da Mulher funcionar do jeito que foi preconizado. Nós tivemos também a visita na reitoria. 12 anos, uma obra abandonada, e a gente conseguiu viabilizar via PAC, via ministro Camilo Santana. A relação que a gente tem com ele é uma relação fraterna, porque eu ajudei lá em 1978, quando eu estava no 3º ano de medicina na Universidade Federal, eu ajudei o pai dele a ser o candidato antissistema, antiditadura lá, Eudoro Santana. Lá eu tinha um bracinho mais à esquerda e lá nós atuamos lá para tentar eleger contra o candidato da ditadura lá, o Eudoro Santana, e disse isso para ele ficou muito feliz e conseguimos que ele assumisse um compromisso. Geraldo Rezende, diga ao reitor, estou aqui com o reitor, Jones, o vice-reitor lá, o Etienne Biasotto, nenhuma obra inacabada do hospital, da universidade, vai ficar sem ser concluída no nosso mandato enquanto ministro. E hoje eu visitei lá, 12 anos depois, a obra bastante avançada e o reitor tão alegre, e a comunidade escolar, porque a comunidade acadêmica lá, os professores, os diretores, que em julho do ano que vem nós teremos entregue, até que enfim, do bloco da reitoria da UFGD. Então eu acredito assim, olhando para trás, eu disse, olha, eu já cumpri minha missão, cumpri e estou cumprindo com maestria. Do lado do aeroporto, que é uma novela que nós podemos depois conversar. Eu vou fazer um capítulo à parte. Eu quero saber o seguinte, por que o hospital regional aqui embaixo está há 15 anos em obra e não terminou ainda? Não está há 15 anos em obra, me parece que há uma leitura equivocada. O André Putinelli, ex-governador, fez aqui um ato, eu estava presente, houve a intervenção de um deputado federal na época que conseguiu o terreno viabilizado por um grande empresário. Depois o governador André Putinelli perdeu a eleição, mandou documentos em Brasília abdicando desse hospital. Eu disse ao governador eleito que acho que seria muito ruim
falei para o governador eleito, e antes da posse dele, Reinaldo Azambuja, e eu eleito deputado federal, que eu me colocaria ao lado dele para a gente conseguir fazer com que o hospital pudesse se transformar em realidade. Tive por parte... Baixou para 10 anos então? 10 anos, e aí 10 anos. Nesses 10 anos, nós consumimos 2 anos com o secretário de saúde do Reinaldo Azambuja, que era contra o SUS, e que colocou todos os obstáculos para o hospital não sair, que foi Nelson Tavares. Ele não queria o hospital do SUS e colocou, nós tivemos que vencer 2 anos, e a minha equipe, como eu sempre instigo muito, cobro muito, persistente, nós conseguimos vencer todos os entraves dentro do Ministério da Saúde para poder ser aprovado o projeto. Houve licitações que teve problemas de licitação. Depois começou a obra. A obra teve várias paralisações e várias reprogramações. E nós consumimos aí esses 8 anos para a gente ter um hospital decente. Mas mais importante é que lá do lado do hospital tem 2 obras importantes que foi do meu trabalho. Eu fui lá ver. E que vai ser a redenção. Só que eu fico triste, porque essa ideia de construir no mesmo local um centro de diagnóstico e um centro de especialidade médica nasceu da cabeça do Geraldo Rezende. Só que eu partilhei essa ideia com o pessoal da Bahia e com o pessoal do Ceará. E lá já está pronto. Lá já tem 25 unidades dessa no Ceará e tem mais de 30 e poucos na Bahia. E lá dá o nome de policlínicas. E que inclusive essas policlínicas eles terceirizam através dessas organizações sociais e são um sucesso em cada região. Cada região desse do país. Agora o governo federal adotou isso como política e está sendo, no parque está tendo. O Dourados foi contemplado com a policlínica que nós pedimos para o município cadastrar e foi contemplado e vai ser construído ao lado do Douradão. Assim como o Campo Grande também foi agraciada com uma dessas policlínicas. Só que lá está funcionando. Aqui a gente está demorando porque a emenda eu coloquei em 2015 e outra em 2016. Demorou cerca de 6 anos só para poder fazer os processos de licitação. E aí, por causa da morosidade do Estado, da feitura de projetos, da disputa de licitação e depois de licitar, às vezes das empresas tentarem, baixando o preço no processo licitatório, tentar fazer uma reprogramação para poder ganhar. Mas eu fui lá, eu fiquei maravilhado, a obra já está quase prestes a terminar, a obra do chamado Centro de Diagnóstico e também do Centro de Especialidade Médica. Fico muito feliz com o hospital que nós conseguimos resgatar. Tem um pequeno tamanho daquele recurso que foi o Marçal que colocou, o prefeito eleito agora, 4 milhões e 300 mil. E eu consegui 16 milhões e 500 mil. E botei a contrapartida através do governo do estado para fazer a primeira etapa. Faltou uma etapa que está sendo construída agora, que é o bloco chamado Bloco D, e que deverá ficar pronto até junho do ano que vem. Mas o hospital pode ser iniciado o funcionamento e aí aguardo o governo do estado, porque eu queria inaugurar isso há 2 anos atrás, não consegui. Porque obra pública a gente sabe quando começa, mas não sabe como vai terminar. Infelizmente. E Dourados tem aqui uma cabeça de burro enterrada em Dourados, porque eu nunca vi. Tem país no mundo que construiu o hospital em 15 dias, na época da pandemia. Aqui nós não construímos um posto de saúde, a reforma de um posto de saúde em 10 anos. E foi recurso que eu viabilizei, na época do ex-prefeito Murilo. Passou pela prefeita Délia, não conseguiu, terminando o mandato do prefeito Alan Guedes, não conseguiu terminar o posto de saúde do Jardim Ouro Verde. Você imagine os vários postos. Não, mas parece que vai terminar agora. Mandaram umas fotografias para mim, parece que vai terminar. Eu espero que seja, que não seja só uma inauguração por causa do término de mandato. Eu acho que deve ser uma inauguração com todos os equipamentos dentro e que possa atender melhor a nossa gente, a nossa população. Tem aí o centro de especialidade, o centro especializado em recuperação. Exemplo, eu estive lá hoje. Rapaz, eu consegui isso na época do André Putinelli e da Beatriz do Obacho. Foi o único da região centro-oeste que conseguimos.
Ou seja, 2,5 milhões para a obra e 1 milhão depois, no ano de 2017, e no 2014 a gente conseguiu o recurso, em 2017 conseguimos o recurso para os equipamentos. Está pronta a obra desde 2019 e passou todo esse tempo para ser ativada agora. Não, foi a primeira, foi a primeira, não, foi uma obra que aconteceu em Dourados que ela teve que ser reformada para ser entregue. Ou seja, uma obra nunca utilizada e que precisou ser totalmente reformada porque houve arrombamentos, houve invasão de larápios, de vândalos e que quebrou lá e tivemos que fazer. E eu acredito que a APAI de Dourados vai ter um trabalho espetacular se puder fazer dali uma referência no atendimento às pessoas com deficiência. Eleito Marçal Filho. Você já conversou com ele depois da eleição? Conversei via telefone, me coloquei à disposição. Todo mundo sabe que eu fiquei alheio, ou seja, distante do processo eleitoral. Nenhum dos candidatos me agradou para que eu pudesse aqui definir meu voto e indicar o voto. Não é que brabo com Dourados. Eu tinha questionamentos que não me foram respondidos pelos candidatos. Eu, inclusive, conversei com os candidatos, tentei alinhavar entendimento para que eu pudesse dizer a quem me segue em Dourados qual o caminho a tomar na eleição passada. Eu prolonguei isso até quase o final da eleição e resolvi também ficar equidistante do processo eleitoral e fui cuidar dos outros municípios. Tive êxito em quase todos os municípios. Foi rara exceção onde eu perdi a eleição. Ganhei com o PSDB em quase a totalidade dos municípios. Teve alguns municípios que eu não apoiei candidato do PSDB, apoiei candidato de outros partidos, fomos vitoriosos. Reinaldo até ficou bravo com você? Reinaldo ficou, porque a mulher ficou bravo com todo mundo que contrariou a ele em alguns municípios, mas aonde ele ficou bravo eu ganhei dele. Ganhou dele? Ganhei dele, foi em Eldorado. Exatamente. Ganhei dele e da Mara Caseiro, que é o candidato da deputada Mara Caseiro. E ganhei lá em Amambai, ganhei lá em Aral Moreira, ganhei em Laguna Carapã, ganhei lá em Bodoquena, ganhei lá em Mioaque, com candidatos que enfrentaram os candidatos do PSDB. E tive alguns... O Marçal está falando que vai dar a paternidade para quem arrumar dinheiro para Dourados. Eu digo para você que saí muito forte do processo eleitoral e quero também, a partir desse momento, discutir um novo projeto. Eu acho que essa questão de paternidade é uma coisa tranquila. Eu acho que nenhum agente político pode tentar dar paternidade a obras para outros atores. Teve um que quis fazer isso comigo e que levou uma chapuletada que nunca ele vai esquecer na vida dele. Tem nome e sobrenome? Eu gostaria de não ficar, até para a gente não enunciar, mas levou uma bordoada sem tamanho e hoje eu acredito que ele deve ter aprendido e não tentar dar paternidade a obras de um agente político passar para outro agente político. Agora é importante que o prefeito eleito saiba, eu vou ser apoiador crítico. Aquilo que for possível fazer para Dourados, vou fazer. Como eu fiz na época do Ari Artuzzi, fiz na época do Murilo Zawit. Olha que eu fui muito parceiro do Murilo e muitas vezes ele tentava até devolver recursos que eu viabilizava em Brasília. E às vezes a contrapartida que ele tinha para fazer em alguns espaços, exemplo, Alto Indaiá, ele ficou de pavimentar 3 ruas e não fez, e os outros prefeitos que sucederam ao Murilo não terminaram. Inclusive o atual prefeito que começou lá, eu passei lá hoje e eu vi que está parado, as 3 últimas ruas. Todo o bairro Alto Indaiá foi através de uma emenda parlamentar minha. Naquela época o ex-prefeito do Murilo queria devolver o recurso, queria perder o recurso, porque o Geraldo tinha viabilizado um montante de recursos astronômico para a época, 10 milhões. Hoje significaria quase 50 ou 60 milhões. E a gente teve alguns contratempos, mas eu ajudei o Murilo, ajudei o Ari Artuzzi, ajudei Délia Razuc naquilo que me solicitaram. Alguns deles, muitas vezes, nem em Brasília eu ia, e parece que não tinha pavor de ir em Brasília, mas eu vou ajudar o deputado, o ex-deputado Marçal Filho, naquilo que foi importante para Dourados. Eu quero discutir com ele os projetos. Até enderecei aí várias coisas, várias ações que ele está herdando e que foi fruto da nossa intervenção enquanto agente político. Entreguei a equipe de transição
e espero que ele possa. E no telefone eu disse para ele, tem isso, tem aquilo, e a gente precisa sentar, e ele disse que vai fazê-lo assim que puder ir para o Brasil, ou assim que eu estiver em Dourados. Seguramente na semana que vem, que vence o dia 4 agora, de 28, desde ontem até dia 4, é o prazo de apresentação das emendas individuais. Certamente todos os prefeitos já me procuraram as emendas individuais para 2025 e as emendas de bancada. Nós vamos reunir na segunda-feira. É nessa que vai entrar água da aldeia? Nessa que eu vou propor entrar água na aldeia. Mas parece que o governo já assumiu aquilo que eu indiquei. O Wander também estava apontando, já conversei com outros deputados, acredito que nós vamos ter sucesso, já que o ministro Alexandre Padilha, o ministro Rui Costa, a ministra Sônia Guajajara Roeiro Acorda não cumpriram aquilo que havia assumido de colocar o recurso. Depois pediram para a gente cadastrar no PAC. O governo do estado, através do vice-governador, quer fazer essa referência, porque ele assumiu, sabendo da dificuldade, fizemos uma equipe, trouxemos aqui. Você estava presente, reunião na Sanesul, construímos o projeto, entregamos o projeto em Brasília, não foi selecionado para o PAC. Aí eu cobrei, eu sou insistente. Fiz o ministro gravar. Eu vi. O ministro gravou dizendo, olha, eu quero dizer para a população de Dourados, para a população indígena, que eles fiquem tranquilos, que vai sair a água. O Geraldo Rezende está aqui cobrando, insistindo. Eu conheço o Geraldo Rezende porque eu já enfrentei aí, porque ele esteve aqui antes de ter ascensão política, o ministro esteve aqui quando eu denunciei a morte das crianças indígenas por desnutrição. E ele ficou aqui como interventor. Eu trouxe uma caravana, eu fiz uma CPI, eu era presidente da CPI, trouxe uma caravana de ministros, de gente que está hoje como ministro do Tribunal de Contas da União, que é hoje, que é o Vital do Rego, outros deputados, eles lembram até hoje, ô Geraldo, como está lá a questão dos índios lá em Dourado? Eu falei, continua a mesma coisa, continua abandonado, continua vivendo a miséria de um povo que infelizmente os agentes políticos lá os enxergam como empecilhos e eu os enxergo como seres humanos. Aí essa água agora, essa emenda. Aí nós vamos colocar a emenda agora na segunda-feira, espero convencer o conjunto da bancada, junto com o deputado Wander, junto com o governador, e a gente possa construir a partir de janeiro todos os caminhos burocráticos para a gente ter definitivamente um processo que construa ali a captação de água adequada, a reservação dessa água e a distribuição dessa água. E essa só pode ser feita através de uma empresa tipo Sanesul, para a gente discutir. Que tem domínio, que tem expertise nesse assunto. E aí agora também vejo que depois da minha denúncia, da cobrança, de ter saído na mídia local, na mídia regional e na mídia nacional, agora todo mundo quer agora está com o dinheiro que está faltando, está sobrando. Daqui a pouco vai ter pouco espaço até para furar poço artesiano. Se ali não é para furar poço artesiano, ali é para ter um estudo da captação dessa água com mais facilidade e a reservação dela e distribuição, para que não haja tantos desperdícios de água, que lá tem desperdício. Lá tem gente que tem lava-jato, ou seja, que explora a comunidade usando a água. Tem gente lá que a família deles tem água e que do lado deles tem outras famílias que não tem água. Lá tem gente que tem piscina dentro da reserva indígena. Piscina usando a água que tem, a pouca água que tem lá, enquanto isso a maioria da população, e aquilo me envergonha como ser humano, ver crianças de 7, 8, 9, 10 anos carregando uma lata de 20 litros na cabeça com água barrenta, ancião. Pessoas com 80, 90 anos carregando. Eu vi isso e isso me deixa muito indignado. E eu quero resolver, porque a nossa passagem nessa trajetória, nessa vida aqui, a gente tem que mostrar o nosso trabalho. Enquanto agente político, eu quero que resolva definitivamente a questão da água. E estou trabalhando em outras situações lá, a questão da unidade de saúde. Lá é horrorosa as unidades de saúde. Eu disse ao Weber Tapeba, que é da CESAR, Secretaria de Saúde Indígena, que é vergonhoso. Eu falei, você é indígena lá do Ceará, mas é vergonhoso você construir com tanta morosidade soluções que a gente está discutindo aqui há 2 anos. Disse isso para ele. Você está contribuindo para o sacrifício da tua gente, do teu povo.
E eu quero dizer para você que tudo que acontecer dentro da reserva indígena do Mato Grosso do Sul e do país, eu vou poder dizer que há também um responsável, que é o secretário de saúde indígena do país, que conhece a realidade, que eu trouxe lá, assumir o compromisso de construir unidade de saúde, e até agora elas não saíram. Assim como unidade habitacional. Você fez uma Vila Olímpica lá dentro, a primeira do Brasil. A primeira do país está lá abandonada, totalmente destruída. Por quê? Porque os prefeitos de Dourados que passaram não quiseram assumir. Falou, é do Geraldo Rezende, nós não vamos mexer, ou é da população indígena. É um absurdo dizer que a população indígena não era com eles, que isso é coisa de governo federal. Se está carimbado na testa de cada índio, que ele é federal, ou é estadual, ou é municipal. É um cidadão que precisa ser cuidado, porque ele faz parte do número de habitantes de Dourados para ter acesso ao recurso do SUS, recurso da educação, recurso da assistência social, enfim, todos os recursos é feito per capita, ou seja, computando essa população. Nós vamos falar uma coisa, nós vamos ter uma novela passando aí em Dourados, faz tempo que o pessoal já acostumou com ela. Abre o jornal, aeroporto, está parado, Dourados não tem aeroporto. Aí um político falou para mim que tem gente lá em Brasília que não queria que a obra terminasse. Tem gente em Brasília, já falaram para mim que era gente que estava em Campo Grande, que não queria que terminasse porque queria viabilizar alguns aeroportos da região. Ah, é isso? Isso eu já... É o deputado André Fufuca. Eu queria que ele desse o dinheiro, André Fufuca do Maranhão. Isso, é. E que eu queria que ele desse o dinheiro para a gente reconstruir a Vila Olímpica indígena. O que de fato existe na questão do aeroporto é que nós ficamos 4 anos sem deputado, ou sem um parlamentar que olhasse para Dourados. E foi erro do eleitor de Dourados. O eleitor de Dourados é uma piada. A parcela do eleitor de Dourados... Você falou que o eleitor tinha o dedo podre. Não, eu falei naquela época do dedo podre se referendo às más escolhas, mas eu acho que falta um pouco de cérebro. É pior, né? De cérebro, ou seja, o eleitor de Dourados, ele não pensa em Dourados, ele pensa no bolso, uma parcela. No umbigo. Ele pensa no umbigo, ele pensa o seguinte, onde eu vou me dar melhor. Uma parcela do eleitor, aos eleitores conscientes, aos eleitores que têm compromisso, mas uma parcela do eleitorado do Dourados não tem compromisso com a cidade. A cidade pode estar... Mas esse mesmo dedo que vota aqui errado é o dedo que vota lá em Brasília, que aperta lá para aprovar os projetos. Sim, aí nós precisamos de ter noção, de ter consciência cívica da importância do nosso voto, saber melhores escolhas. Nós ficamos 4 anos sem deputados, sem alguém vocacionado em defender, e ficou aí. Voltei para Brasília e coloquei isso como pauta. Uma obra que era para custar 46 milhões, a etapa do Exército virou 96. Ou seja, e aqui o pessoal fazia loas. Porque agora o Exército Brasileiro vai assumir. Nós vimos lá que eles juntaram um pedaço daqui, pedaço dali de maquinário e trouxeram maquinário lá de Rondônia, lá de Jardim, lá de Cuiabá, maquinário antigo, velho, obsoleto, e começaram e fizeram aquela grande obra lá que custou 96 milhões. Agora nós estamos na etapa do receptivo. Para você ver, Clóvis, como que eu fico triste, é porque na mesma época que do Plano Nacional de Ampliação da Aviação Regional, a segunda maior obra do plano era Dourados. E nós conseguimos, desde a Secretaria de Aviação Civil, que era um ministério naquela época, colocar Dourados. Maringá era o primeiro município, com recurso da ordem, me parece, de 160 milhões, e Dourados era recurso entre a primeira etapa e a segunda, que chegava a pouco mais do que 70 milhões. O de Maringá já está pronta, a obra já está funcionando há 3 anos. Por quê? Porque lá teve deputados, teve senadores que lutaram, por exemplo, o deputado Ricardo Barros, que foi ministro de governos passados e hoje é deputado, mas está como secretário lá em Curitiba. Deputado Ricardo Barros e outros deputados se assumiram e fizeram terminar. Dourados está até hoje para definir a construção do receptivo. A gente teve aí uma inércia do município, uma inércia das autoridades locais, porque o aeroporto pode começar a funcionar no antigo.
Ou seja, foi feito lá umas intervenções, o prefeito cumpriu algumas intervenções, mas precisa da homologação da pista nova. Aí precisa de estar instigando lá a ANAC, instigando lá a Secretaria de Aviação Civil, instigando lá a SINDACTA, lá no Paraná, ter a validação dos termos que eles usam lá, PAPI, voo JAVE, e esse voo era para acontecer ontem. Aí eu fiquei sabendo hoje que não aconteceu ontem porque não tinha como pagar o oficial do Exército que deveria estar junto, porque ele alocou a diária dele. Agora eu mandei agora para cá e o Ministério me respondeu que a Prefeitura de Dourados assumiu que vai pagar a diária. Eu falei, graças a Deus, vamos pagar uma diária que deve custar uma miséria, mas pelo menos esse voo que deve estar programado para a semana que vem. Trabalhar junto, a Gol, a Azul, para que eles possam já planejar o reinício das suas vindas aqui. O recurso já foi viabilizado, nós trabalhamos junto com o ex-ministro Márcio França, colocamos lá os 38 milhões, que agora vai ficar 39, porque já houve uma defasagem, e o governo do estado vai entrar com a contrapartida de 5 milhões. Essa questão de corpo de bombeiro, inexistência, que tiver que derrubar tudo, eu acho que é questão secundária menor, que o estado pode muito bem fazer em termos de uma pactuação de um curto espaço de tempo e fazer essa central lá do Corpo de Bombeiros para a gente poder resolver no curto espaço de tempo essa questão do aeroporto Dourados. De tal sorte que eu digo, infelizmente isso só acontece em Dourados. Como eu fui há pouco, eu fui visitar a obra do Hemocentro de Dourados, que eu lutei em Brasília há 8 anos atrás, viabilizei os recursos, que tem recursos outros. Lutei tanto enquanto na minha passagem na secretaria, demorou também. A obra começou há algum tempo atrás, eu fui lá ver, ainda está na metade da obra. Está quebrando parede ainda. Ele está quebrando parede, uma coisa que já tem 1 ano e pouco. Você imagine na casa da gente se a gente vai demorar para fazer uma reforma, maior que seja ou menor que seja, se a gente vai demorar 2 anos dentro da nossa. E teve que mudar o Hemocentro para outro local, todas aquelas dificuldades, mas eu espero que pelo menos essa obra termine com qualidade e que a gente possa ter a política do sangue em Dourados com melhor qualidade. Tem um político aqui em Dourados que já disse que enquanto não tiver um senador, não resolve essa situação. Eu acredito que nós temos uma oportunidade sem igual agora, nessa próxima eleição. Eu já vi senador durante o tempo que eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, e eu estou aqui há 55 anos, vai fazer 56 anos. Eu já vi senador de Ponta Porã, Rachid Saldanha Dese. Eu já vi senador de Corumbá, Delcídio Gomes do Amaral. Eu já vi senadora de Três Lagoas, além de outros dos senadores que tínhamos lá em Campo Grande. Já teve senador que é de Miranda, teve senador de Paranaíba, que virá a se tornar governador. O que eu estou entendendo é que Dourados tem uma chance de ouro. É que a gente chega nesse momento. Se a gente conseguir construir um processo de Dourados pensar de fato, de ter uma representação, não é só por causa do cargo de senador, um mandato de 8 anos, é volume de recursos, a intervenção, porque deputados é a representação popular proporcionalmente à população, mas o Senado é onde o estado pequeno é do mesmo tamanho do estado maior, são 3, e que define tudo que discute no país, porque tu é uma casa revisora daquilo que acontece na Câmara. Além do montante de recursos, hoje está diferenciado, o deputado federal avançou, tem recursos de grande monta, que supera tudo aquilo que a gente podia ter lá atrás. Hoje nós temos 37 milhões de emendas, só de emendas individuais. Nós temos, além das emendas de bancada, mas senador já começa com 69 milhões de emenda. Imagine o impacto de individual, fora os grandes projetos que nós podemos discutir. Está no celular do presidente da República, né? O telefone do celular. E nós podemos ter esse momento. Eu acredito que é um momento forte,
em momentos sem igual na política do Mato Grosso do Sul, e a gente sabe que nós vamos ter 2 vagas. Uma já está mais ou menos meia carimbada, e eu também faço, porque é justiça eleger o ex-governador Reinaldo Azambuja. A outra, eu quero disputar. Pode pegar essa carona eu aí? quero disputar, eu quero que tenhamos vários candidatos, candidato de centro-direita, candidato da extrema-direita, candidato da esquerda, candidato de centro, e para a gente pulverizar essas candidaturas, porque eu acredito que a gente pode sair muito forte. Nós tivemos eleição de 2 senadores da mesma aliança aqui. E nós podemos ter um processo de disputa com os vários candidatos, e eu acredito que a gente possa se viabilizar nessa 2ª vaga. Estou disposto a enfrentar esse desafio. E conclamo Dourados a pensar nisso, a região. E vai ser o senador, não é de Dourados, vai ser o senador do interior. Mas mais do que isso, é o senador da saúde. Ninguém nunca trabalhou na saúde como eu tenho trabalhado em cada município do estado. Mas não fica só na saúde. Além das várias obras da reconstrução do novo patamar da saúde, projetos importantes que nós estamos discutindo hoje para Dourados, para Campo Grande. Lá em Campo Grande nós vamos construir o Hospital do Idoso. Vai ser o primeiro do país. Casa da Mulher Brasileira aqui também. Casa da Mulher Brasileira que vamos ter aqui, que é a política da saúde, da questão da mulher. Mas eu estou dizendo para você, aquilo que nós estamos lá trabalhando com o terceiro setor, uma nova entidade para atender os autistas de Campo Grande, para atender as crianças com síndrome de Down, lá da Juliano Varela, a escola, a questão da fundação que atende as crianças com fissuras lábio-palatinas de Campo Grande, que nós estamos trabalhando, um hospital para as crianças com deficiência, para as crianças e adolescentes com deficiência, lá junto à PAI de Campo Grande. Você pensou no hospital E do idoso? eu tô lá no Hospital do Idoso em Campo Grande. Tem. Nós estamos trabalhando. Não, vamos construir em Campo Grande para ser o hospital do estado, que atende o estado como um todo. Nós precisamos de entender que o Brasil não pode ter essa pulverização de hospitais aqui, porque vai custar para o cidadão. Nós temos que centrar uma política que esteja independente do local que tenha, mas que tenha a clientela possa ser atendido da melhor forma possível. Então estou trabalhando nesses aspectos e acredito que a gente possa viabilizar uma candidatura a Senado desde que Dourados. O Salão Verde está encerrando, vai para o Salão Azul. Eu acredito que chegou a hora. Agora vai depender do eleitor de Dourados e dos outros 79 municípios, o senador do interior, o senador da saúde, o senador trabalhador, que a gente... Botar o tratorzinho para andar aí. O tratorzinho tem andado muito. Eu acredito que eu fico só questionando, às vezes, nos poucos minutos que eu tenho de descanso, porque Deus tem sido generoso comigo, tem me dado uma energia que muitas vezes a própria equipe fica pensando, onde é que eu tenho tanta energia para botar a gente para trabalhar tanto? Passei hoje em Rio Brilhante. E é obra espetacular, vamos transformar aquele hospital no melhor hospital do interior do estado. E temos lá uma boa parceria com o prefeito, uma boa parceria com a diretora do hospital. E lá vai fazer cirurgia que Dourados não faz. Ou seja, está fazendo já. Temos Fátima do Sul, o Hospital do CIAS, que eu ergui. E agora tem toda a reforma do Hospital de Amambai e dos hospitais de cada município do estado. Então é gostoso você ver isto. As entidades. Hoje eu fui na AGD, Associação dos Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados. Aquilo me enche de orgulho. Ou seja, uma estrutura daquela foi acreditar, 4 casais se reuniram comigo, 4 casais que tinham filhos com autismo e não sabia, fazia churrasquinho, fazia rifa para cá e para lá, para ter um atendimento melhor. Eu falei, vou abraçar essa causa, e eles me ensinaram com aquela devoção tão grande que eles tinham para cuidar dos seus filhos, que eu embarquei nessa aventura, e essa aventura hoje já está atendendo mais de 300 famílias, porque quem tem autista em casa sabe muito bem que toda a família sofre impactada, e eu fico muito feliz porque ela vai atender 400 crianças, e agora nós arrumamos mais um dinheirinho para sustentação da entidade, para custeio da entidade, e que está contratando fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, para atender melhor aquelas crianças. Então isso me motiva muito, vi lá piscina,
piscina aquecida que vai ser inaugurada no começo do ano que vem. Eu quero que você esteja lá, porque você é da minha geração e nós sonhamos lá atrás por outros caminhos, mas que agora nós mais centrados a gente sabe que a gente pode fazer sem fazer, que é possível fazer dentro desse modelo que nós temos aí. É possível a gente avançar em políticas públicas sem ter que fazer processos que muitas vezes pode desambar em outras situações. Verdade. E o Senado nos aguarda. Vamos trabalhar. Boa sorte. Um abraço.